Era o ano de 541, quando a cidade mais poderosa do mundo, Constantinopla, começou a enfrentar algo que ninguém conseguia compreender. Tudo parecia normal, até que os primeiros relatos de febres estranhas e mortes repentinas começaram a se espalhar. À primeira vista, acreditava-se que fosse apenas mais uma doença comum da época, mas logo ficou claro que algo muito maior estava acontecendo. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era uma metrópole vibrante, cheia de comércio, soldados e peregrinos vindos de todos os cantos. Era também o ponto central das rotas marítimas, o que a tornava uma porta aberta para riquezas e para a morte. Os navios que chegavam abarrotados de grãos do Egito carregavam também um passageiro indesejado, as pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis. De repente, as docas se transformaram em um cenário de pesadelo. Trabalhadores que descarregavam mercadorias caíam mortos em questão de dias, os boatos corriam mais rápido que os ventos do Bósforo, e o pânico começou a se espalhar pela cidade. Quem vivia em Constantinopla naquele tempo mal podia imaginar que estava prestes a enfrentar a maior catástrofe da sua vida, uma praga que não distinguia ninguém e que parecia ter apenas um destino reservado: a morte. Por trás de toda aquela tragédia havia um inimigo que ninguém podia ver. Não era uma espada, não era um exército, mas sim uma bactéria microscópica capaz de derrubar impérios inteiros, a Yersinia pestis. Ela se escondia nas pulgas que viviam nos ratos pretos, comuns nos navios que navegavam pelo Mediterrâneo, e uma vez dentro das cidades, espalhava-se sem piedade. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Para os habitantes da época, tratava-se de um castigo divino ou de algum tipo de maldição. A ciência ainda não tinha respostas, mas a realidade era cruel. Um simples contato com um roedor infectado, ou até mesmo com alguém já doente, podia selar o destino de qualquer um. O mais assustador era a velocidade com que a peste se espalhava. Um bairro inteiro podia ser tomado em poucos dias, e não havia cura nem tratamento eficaz. Bastava uma pulga para transformar a vida de uma família em um pesadelo. Assim, Constantinopla, e logo depois boa parte do mundo conhecido, tornou-se palco de um inimigo invisível que não respeitava fronteiras, crenças ou riquezas. Logo, os habitantes de Constantinopla perceberam que aquela não era uma doença comum. Os sintomas surgiam de forma brutal, como um prenúncio inevitável da morte. Primeiro vinha a febre alta, acompanhada de calafrios intensos que faziam o corpo tremer sem controle. Depois, caroços dolorosos, do tamanho de ovos, apareciam nas axilas, no pescoço e na virilha. Eram chamados de bubões, e só de olhar para eles já se sabia: o fim estava próximo. Os relatos descrevem pessoas delirando, incapazes de reconhecer familiares, com dores lancinantes que nenhum remédio conseguia aliviar. Alguns vomitavam sangue, outros entravam em colapso repentino, caindo nas ruas sem chance de socorro. Nem os médicos da época, considerados autoridades do saber, conseguiam explicar ou conter aquele horror. Ao contrário, muitos eram as primeiras vítimas, incapazes de proteger a si mesmos. Ver alguém com os sintomas era como enxergar um cadáver em vida. As famílias temiam tanto a contaminação que muitas vezes abandonavam seus parentes à própria sorte. O simples sinal de um bubão era suficiente para que todos ao redor recuassem, certos de que nada poderia ser feito. A peste não dava segunda chance. Os sintomas eram um aviso cruel de que a morte já estava à espreita. À medida que a peste avançava, Constantinopla deixou de ser a metrópole vibrante que todos conheciam. As ruas, antes cheias de comerciantes, soldados e peregrinos, vindos de todos os cantos, foram sendo tomadas pelo silêncio fúnebre. Não havia mais o barulho dos mercados, nem o riso das crianças correndo entre as casas. O que se via eram carroças abarrotadas de corpos, transportados às pressas para fossas comuns que já não davam conta de tanto morto. O medo era tão grande que muitos se recusavam a sair de casa. As portas eram trancadas com tábuas e vizinhos deixavam de falar uns com os outros, temendo qualquer contato.
Quem se arriscava a sair encontrava uma cidade irreconhecível, cadáveres espalhados pelas vielas, o cheiro insuportável da decomposição e cães vagando sozinhos, famintos, à procura de comida. As cerimônias fúnebres, tão importantes para a cultura da época, foram abandonadas. Já não havia tempo nem espaço para rituais. Os mortos eram empilhados e enterrados às pressas, sem nome, sem despedida. E cada novo dia parecia trazer apenas mais silêncio e mais medo, como se a própria cidade tivesse perdido a alma. Com a peste se espalhando, o Império Bizantino mergulhou em um colapso sem precedentes. Constantinopla, coração político e econômico do Império, estava paralisada. O comércio cessou, as rotas de abastecimento foram interrompidas e logo a fome começou a se instalar. Os grãos que antes chegavam em abundância agora escasseavam, e até quem tivesse ouro não conseguia garantir pão para a mesa. O imperador Justiniano, desesperado para manter o controle, acabou contaminado. Sua doença abalou a confiança do povo, que já via a autoridade imperial desmoronar junto com as muralhas invisíveis da peste. Funcionários, soldados e até líderes religiosos sucumbiam um após o outro, deixando o governo sem braços para agir. O caos tomou conta das ruas. Sem trabalhadores vivos para cultivar, transportar ou vender alimentos, a cidade afundou em uma espiral de desespero. Famílias inteiras desapareceram, oficinas fecharam, exércitos perderam seus homens. O império, antes poderoso e imponente, estava de joelhos diante de um inimigo que ninguém podia derrotar. Diante de uma tragédia tão devastadora, a fé tornou-se o único refúgio para muitos. A peste parecia inexplicável e, sem respostas da medicina, o povo acreditava que estava vivendo um castigo enviado por Deus. Igrejas lotavam de fiéis desesperados, pregando perdão e proteção, enquanto procissões percorriam as ruas em busca de um milagre que nunca chegava. Alguns viam sinais divinos em cada detalhe, um eclipse, uma estrela cadente, até o sopro do vento eram interpretados como mensagens do céu. Monges pregavam que a peste era a consequência dos pecados da humanidade, e isso aumentava ainda mais o peso da culpa coletiva. Quem sobrevivia acreditava ter sido poupado por intervenção divina, e quem morria era visto como alguém que pagava por falhas invisíveis. Ao mesmo tempo, superstições se espalhavam junto com o medo. Havia quem carregasse amuletos, quem queimasse ervas estranhas para afastar o mal, ou até quem apontasse culpados, estrangeiros, pobres ou qualquer grupo diferente, como responsáveis pela fúria de Deus. Mas nada funcionava. A fé, a superstição e o desespero se misturavam, revelando que, diante da morte, o ser humano buscava qualquer explicação para não se sentir completamente impotente. A peste não escolhia suas vítimas. Nem o ouro, nem o título, nem a posição social eram capazes de oferecer proteção contra a morte. Pobres que viviam em casebres insalubres caíam rapidamente, mas os ricos, trancados em palácios luxuosos, também não conseguiam escapar. Servos, mercadores, soldados e nobres, todos estavam no mesmo barco, à mercê de um inimigo invisível. Relatos da época descrevem como famílias inteiras da elite bizantina sucumbiam em poucos dias sem que suas riquezas pudessem comprar uma só chance de sobrevivência. Os imperadores, generais e bispos viam-se tão frágeis quanto qualquer camponês. Era como se a peste tivesse nivelado a sociedade pela dor, mostrando que, no fim, todos tinham o mesmo destino. Essa realidade gerava um pânico ainda maior. Se até os mais poderosos, que tinham médicos particulares e acesso a tudo o que havia de melhor, estavam morrendo, o que restava para o povo comum? A peste deixava claro que não havia refúgio seguro. Em Constantinopla, ninguém estava acima da morte. Quando a peste finalmente recuou, o mundo já não era o mesmo. Estima-se que a praga de 541 tenha matado dezenas de milhões de pessoas, enfraquecendo o Império Bizantino e abrindo espaço para novas potências no futuro. O impacto foi tão profundo que muitos historiadores a consideram um divisor de águas na história da humanidade. As cicatrizes estavam por toda parte, cidades despovoadas, terras abandonadas e uma economia em ruínas. O medo da doença permaneceu vivo por séculos, passando de geração em geração como uma memória de terror.
Foi o primeiro grande aviso de que micro-organismos invisíveis poderiam mudar o destino de civilizações inteiras. Mas, ao mesmo tempo, a peste também ensinou algo sobre a fragilidade e a resiliência humanas. Mostrou que impérios podiam cair diante de forças que não empunhavam espadas, e que a vida, por mais frágil que fosse, sempre encontrava uma maneira de continuar a viver. As marcas da praga de Justiniano atravessaram os séculos, lembrando-nos de que a morte pode ser inevitável, mas a história nunca deixa de seguir adiante.